vedação em blocos cerâmicos submetidos a elevadas temperaturas. Resultados preliminares. O objetivo principal do trabalho foi desenvolver a pesquisa em alvenarias, na quais, visando toda a revisão bibliográfica que tem nacionalmente e internacional, a gente encontra muitos resultados em alvenarias estruturais. Em particular, alvenarias de vedação, bastante utilizada aqui na região metropolitana do Recife, que é de vedação em bloco cerâmico. Esse leque de pesquisa ainda é um pouco escasso. Então a gente voltou ao uso de alvenarias com blocos cerâmicos fabricados na região, bastante utilizado em canteiros de obra da região, e aplicando e submetendo elas a elevadas temperaturas. Então, basicamente, os materiais utilizados foram blocos cerâmicos, argamassas industrializadas tanto para revestimento quanto para assentamento, cimento e água. O método utilizado foram ensaiados 6 alvenarias de 3 tipos cada. Quais eram esses tipos? Eram alvenarias rebocadas em ambas as faces, alvenarias rebocadas em uma das faces e alvenarias sem reboco, cujo intuito era avaliar a influência da camada de reboco em situações de incêndio. Então, o ensaio foi desenvolvido na própria Universidade Federal de Pernambuco, na qual as dimensões da alvenaria eram de 1,5 por 1,5, cuja influência da região era pelo forno de 1 metro quadrado. E basicamente o ensaio foi dividido em 3 fases. A fase de execução da alvenaria, que era a fase de construir. Após os 28 dias de cura, a gente fez a parte dos ensaios, o qual a gente fez a alocação de termopares, a fixação do forno na alvenaria, e teve o acompanhamento das temperaturas na face exposta e na face oposta. E observamos que durante os ensaios o comportamento da análise de fissuras, o comportamento da análise de resistência, e de todas as 6 paredes, apenas uma teve sua estanqueidade comprometida. Mais na frente a gente vai ver. Então aí tem basicamente as 3 fases: a fase de execução, a fase de preparação do ensaio, o ensaio e o resultado pós-ensaio. Chegamos na análise dos resultados. O que quer dizer? As paredes 1 e 4 foram paredes que têm reboco em ambas as faces. Elas apresentaram um resultado de tempo de resistência bastante similar. Temos 79 minutos de resistência e 78, então foram resultados praticamente parecidos. Além desses resultados, a gente conseguiu mensurar a taxa de aquecimento obtida na face não exposta, para a gente ver o grau de aceleração de velocidade da temperatura, certo? Além disso, o resultado mostra a curva padrão da ISO 834 relativa aos termopares internos. Então a gente consegue ver, analisando esse gráfico aqui inicialmente, tem uma grande divergência entre os 10 primeiros minutos de tempo de diferença, mas durante o restante dos ensaios essa diferença cai para menos de 5%. No ensaio da parede 4 apresentou um dos termopares um leve defeito de leitura, mas que não chegou a comprometer a análise dos resultados. Esses 2 gráficos mostram a alvenaria com apenas um reboco, nenhuma das faces, certo? Também, assim como a das anteriores, ela tem uma duração de 63 minutos e 71, são valores teoricamente muito próximos, e teve seus resultados de aquecimento também muito parecidos com a curva da ISO. Então, mostrando ainda assim que a calibração dos fornos estava muito próxima. E para finalizar, a gente fez o ensaio de alvenarias sem a presença de reboco, pois, como eu disse anteriormente, o intuito era avaliar a influência da camada de 1 centímetro de reboco com relação à resistência das alvenarias de vedação.
E conseguimos obter uma duração de 46 minutos para essa parede 3, que foi essa parede que teve o ensaio paralisado por ter vazamento de gás e ter estanqueidade. E a parede 6 teve um tempo de 52 minutos, cuja média dos termopares tiveram acima de 40 graus da temperatura. No tópico de conclusão, nós conseguimos avaliar principalmente o objetivo, que era verificar a influência do reboco. Então a gente pode observar pelos resultados que tem uma contribuição de aproximadamente 10 minutos, ou seja, a camada de reboco de 1 centímetro ela consegue permitir que a alvenaria tenha mais 10 minutos de resistência, o que para nível de análise de projeto isso é muito importante. Além disso, a gente conseguiu fazer a mensuração da taxa de aquecimento. Como era de se esperar, a alvenaria esse reboco ela apresentou tem uma taxa mais rápida, até por causa da espessura ser menor. E o que a gente pode dizer é que próximos trabalhos futuros podem ser desenvolvidos tanto com o mesmo material de vedação, trocando apenas o acabamento, pintura, revestimento, os outros tipos de revestimento, para fazer uma análise, coisas bem típicas do mercado local e da construção. Além de que a gente pode fazer o mesmo trabalho com outros tipos de blocos de materiais. Agradecer ao professor Gerson, Thiago, o professor Arnaldo que não está presente, e um companheiro, Thiago. Obrigado, Arthur. Então, concluindo a sessão, ou a apresentação dos trabalhos, agora a gente passa a palavra ao público para fazer alguma pergunta, caso achem pertinente. Meu ex-professor Jefferson, meu xará também. Você foi o último? Com certeza. Você que não vai, não? Boa tarde a todos. Eu sou Thomas, da Defesa Civil do Recife, e perguntaria para o Arthur se esse reboco, quando foi feito o ensaio, se foi colocado chapisco na parede também. Boa tarde. Não, durante a execução da alvenaria, a própria camada de reboco ela foi aplicada diretamente na face da parede. Complementando, eu também colocaria o seguinte: foi feito também ou será feito o ensaio com o revestimento à base de cal, que é o que é mais usado no Recife. A gente fez os ensaios complementares diretamente nas argamassas, na argamassa industrializada, que é composta de cal, e especificamente também nos blocos cerâmicos. Então existem trabalhos, uma continuação, que é análise tanto da resistência dos próprios blocos, quanto a análise do comportamento da argamassa, tanto industrializada quanto de assentamento, em elevadas temperaturas. Em casas populares, se usa no revestimento Cyclo. Existe já algum ensaio sobre isso, porque onde é mais suscetível ao incêndio, infelizmente. Concordo que esse tipo de material é bastante utilizado, mas em algumas linhas de pesquisa não encontrei nenhuma pesquisa sendo evoluída com esse tipo de material, não. Obrigado. Oi, boa tarde a todos. Parabenizar o pessoal pelas pesquisas aí, muito importante para a evolução da segurança contra incêndio. Meu nome é Léo Max, eu sou militar do Corpo Bombeiro do Estado da Paraíba. Uma pergunta, acho que é no início, né? Eu fiz a pesquisa sobre as tintas. Existe no mercado várias tintas intumescentes, né, que conseguem reduzir a classificação de diversos materiais, de diversas classes para a classe 1. Na pesquisa que você realizou aí com seus colegas, você chegaram à conclusão que as tintas à base de água e solvente foram classificadas em 2A. Foi isso? Você poderia afirmar que se eu utilizar essas tintas
a base de água, a base de solvente e materiais de classe 3, 4, 5, eu consigo reduzir elas para a classe 2A? Ou foi só porque a base que vocês fez o ensaio foi material e combustível? Será que eu consigo transformar um material de classe 4, 5 em material 2A, pintando elas com essas tintas à base de água, solvente? Bom, o objetivo do nosso trabalho, então, foi avaliar o desempenho das tintas na aplicação real delas. Então, por exemplo, uma edificação pintada, lá a gente vai ter sempre as três mãos de tinta. Eu não entendi muito bem a tua pergunta. Tu quer saber se com tinta intumescente ou com tinta normal a gente melhoraria? Com as tintas que vocês fizeram nos ensaios, vocês afirmaram com os resultados que ela foi classificada em 2A. Isso, pela IP de São Paulo lá. Se eu tenho um material classe 4, classe 5, que às vezes se eu poderia utilizar essas tintas para reduzir a classe do material e sim eu chegar na classe 2A, por exemplo, um local que é necessário a classe 2A, eu pintaria com essas tintas e já atenderia a IT10. Entendi. Assim, ó, a gente estava avaliando essas tintas com um substrato em combustível, tá? Quando tu tiver um substrato, então, sei lá, classe 3, classe 4, tu vai ter um substrato combustível. Então, na realidade, não se pode afirmar isso, tá? As tintas ali para o substrato em combustível, para o teste que a gente fez, elas apresentaram sim uma melhora de desempenho em relação ao substrato. Mas eu não posso estender essa conclusão, então, aos substratos, né? A gente precisaria, então, realizar os testes para verificar se melhoraria, sim, o desempenho ou não. E só para complementar, né, ela foi feita sobre um determinado material que é combustível. Teoricamente, um material que não afetaria em absolutamente nada, ou o menor possível, né, material em combustível. A gente não tem como dizer se realmente pintando eu conseguiria melhorar. A ideia foi avaliar tão somente a tinta, que cá entre nós é algo que a gente não conhecia. A segurança contra incêndio ainda é incipiente, a gente não tem conhecimento absoluto dos materiais que a gente entrega. E a tinta era uma delas. A gente fazia todo o PPCI, fazia todo o controle dos materiais de acabamento de revestimento, mas ficava uma pergunta que o estudo ele pode ser simples, mas ele repercutiu numa resposta bem interessante, que é a tinta, a priori, ela não influencia, ou seja, ela não vai contribuir para o desenvolvimento das chamas. A nossa pergunta é, uma tinta à base de solvente, será que ela ia ou não contribuir? A gente notou que esse solvente ele evapora rapidamente, ele não vai trazer qualquer consequência nesse conjunto de tintas que a gente avaliou, nesse substrato. Agora, se eu tenho qualquer material de acabamento, eu vou pintar ele com uma tinta convencional, se vai melhorar ou não, a gente não sabe, isso deveria se estudar. Mas a tua pergunta é bem interessante. Oi, boa tarde, eu sou Diana da Telfaia, trabalho no projeto de combate a incêndio. Eu queria perguntar para o Iago e para o Antônio Arthur sobre o resultado dos testes que vocês fizeram. Vocês não fizeram nenhum comparativo do resultado com a IP8 da gente, né, de resistência ao fogo dos elementos de construção. Que a gente tem uma tabela, a gente é de São Paulo, né? A gente tem uma tabela de resistência ao fogo, alvenaria de bloco de 14, de 19, com revestimento, sem revestimento. Vocês não fizeram nenhum comparativo, né? Os resultados estão próximos, mas os de vocês são superiores ao que dá na tabela, que a gente usa na tabela. Sim, exatamente. A gente não fez nenhum comparativo relativo a essa tabela, realmente. A gente basicamente usou a NBR e a ISO 824. Foram as normas que a gente utilizou. Mas essa tabela é interessante de enxergar. Ok. Mais alguém? Professora Rosária. Tem um microfone para a professora Rosária ainda? E tem também Jailson e o colega que já está com o microfone. Verdade, professor Jorge. Boa tarde a todos.
Meu nome é Fabrício Varela, eu sou engenheiro de segurança há 32 anos e lido diretamente nessa área. Em relação ao colega ali que citou sobre os testes sobre pintas, eu tinha uma pergunta a fazer. Como professor da área de higiene ocupacional, eu vejo muito que se trata da questão dos efeitos do fogo na estrutura, e que foi bastante abordado aqui. Eu me preocupo também quando nós, através da imprensa, e vimos através do Instituto Criminalista, no acidente que teve na Boate Kiss, a emanação intensa de cianeto, um gás extremamente tóxico. Eu queria saber se algum desses estudos aí, se houve alguma preocupação com aspectos de intoxicação do ambiente incendiado, haja vista que alguns produtos produzem esse cianeto e realmente deve ser um grande objeto aí do estudo. Então tá, boa tarde. Assim, ó, no Brasil a gente não avalia a toxicidade da fumaça, tá? A tua norma que define a aplicabilidade do material, então os ensaios que a gente faz para definir essa aplicabilidade, eles não avaliam a toxicidade da fumaça. Até onde eu sei, eu acho que nenhuma norma do mundo avalia a toxicidade para aplicar os materiais quanto à reação ao fogo, né? Então, aqui no caso, a gente só avaliou a produção total de fumaça e o índice de produção de fumaça da nossa amostra, que é o que o ensaio faz, que é o que a norma brasileira te pede. Permito uma réplica, que a área de higiene ocupacional, eu diria uma área paralela, que anda paralela à área de segurança, ela tem inúmeras normas que tratam disso. De toxicidade, limite de tolerabilidade humana, efeito na saúde do indivíduo. Eu só apenas coloco aqui que quando se aborda assuntos como esse, de prevenção e combate a incêndio, talvez seja preciso incluir nesses estudos aspectos ocupacionais e aspectos de toxicidade dos materiais ensaiados, porque existem muitas normas que tratam de tolerabilidade humana quanto à toxicidade de materiais. Principalmente esses compósitos aí, recentemente a imprensa noticiou o incêndio de Londres, que o prédio ardeu em chama por conta do revestimento de fachada, que emanou material, além de extremamente combustível, extremamente tóxico. Se o senhor permite, só para que eu faça um complemento a essa pergunta, né? Nós temos que entender a segurança contra o incêndio como uma visão mais sistêmica. Porque, na verdade, as pessoas não têm que estar expostas em um sinistro. Sinistro, entenda-se, a ocorrência de algo, né, a ocorrência de uma contingência em pouco tempo. Tá? A segurança ocupacional, a segurança do trabalho, ela trabalha ao longo do tempo com o dia a dia do funcionário, o dia a dia do trabalho. Tá? Nós não temos, claro, a toxicidade é importante se verificar. Eu acho que é uma falha na nossa normativa. Ela é uma falha. Tá? Mas o que se verifica, na verdade, é que as pessoas, num caso de sinistro, elas têm que sair da edificação sem ser expostos a essa fumaça, a essa toxicidade, a tudo isso. E aí entram esses ensaios relacionados aos 10 minutos, a produção de fumaça nos primeiros 10 minutos do incêndio, que é justamente um momento crucial para a retirada das pessoas. Nós temos condições de avaliar isso no futuro, toxicidade, enfim, temos, mas nós não podemos pensar que todo que nós vamos colocar no prédio, 100% à prova de materiais tóxicos. Tá? Nós estamos com cadeiras aqui, mobiliário, hoje em dia até se fala, não é só material de revestimento, mas se fala também agora na toxicidade, enfim, na reação ao fogo também de mobiliário, não tem se falado muito isso, mas até quando nós vamos chegar a isso? Eu vejo que nós temos que nos preocupar muito mais com o que é produzido nos primeiros instantes para a saída segura das pessoas, do que propriamente dito a exposição ao longo do tempo da fumaça. E depois nós temos o tão nobre serviço do Corpo de Bombeiros, né, para entrar no serviço especializado para que faça, então, que faça a extinção do sinistro do fogo. Obrigado. Desculpe, professor, por ter falado. Posso falar?
Só complementando então uma coisa que o Estevão falou agora, mas a questão, acho que de não ter a definição, complementando porque a questão da toxicidade nas nossas normas, ela não é por ignorância, na verdade é por escolha, né? Porque o que acontece é que as pessoas, o que acontece no incêndio é a produção muito grande de fumaça, e o gás tóxico que mata é o monóxido de carbono. Então, a produção da quantidade de fumaça, ela é mais importante. A qualidade também importa, lógico, mas as pessoas morrem muito mais por falta de oxigênio do que com os efeitos de outros gases, que vêm também junto. Mas a dificuldade é de visibilidade, que a densidade da fumaça avalia, né, o quão densa é a fumaça, mas a questão da oxigenação do incêndio, essas duas coisas aqui influenciam mais a segurança das pessoas do que a própria toxicidade, outros produtos tóxicos da fumaça, que eles vêm junto, mas são em pequena quantidade, eles são fatais, mas o CO2 é mais fatal do que qualquer outra coisa em incêndio, isso está comprovado. Então tem as questões aí de escolha do que avaliar. Lógico que existem normas que avaliam os outros produtos da combustão, né? A gente não usa por questão tecnológica de escolha mesmo. O que é mais importante agora, eu acho que a gente vai eventualmente ter um passo para frente, né? Vamos evoluir, mas aos poucos, né? A gente tem que fazer o básico primeiro, para depois a gente poder evoluir. Isso é o meu pensamento a respeito dessa questão. Okay? Então, acho que isso está refletido nas normas que a gente tem seguido. Né? Só para dar uma complementação, um esclarecimento. Bom, em relação, eu queria perguntar um pouquinho, fazer uma pergunta, eu não sei se é o Matheus que apresentou o trabalho de gestão cartonária, né? Porque quando eu entrei você já tinha começado, eu não vi seu nome, desculpa. Eu queria só entender um pouquinho qual a diferença do que você fez com os resultados já existentes. Você viu alguma diferença? Tem catálogos já de vários fabricantes de gesso acartonado que fala das resistências dos materiais dos produtos que são apresentados, então eu não consegui um pouquinho entender se existe alguma diferença do que você fez com o que já existe, né? É uma questão. E a outra que eu não entendi muito bem, que você fala da proposta de, ao invés de você acrescentar placas de gesso, que seria mais interessante talvez aumentar a densidade com outros produtos. Eu não consegui entender muito bem essa questão, pensando inclusive na questão da economia, né? Porque tem que ter uma viabilidade econômica também na produção desses materiais, né? Sim, claro. Eu acho que o que o estudo representa é uma análise preliminar. Não seria, de fato, possível concluir que simplesmente alterando a composição da placa a gente teria um sistema mais econômico. Não. Teria que ser um conjunto de fatores. Né? Teria que avaliar o que a gente pode alterar que realmente compense, em vez de aumentar a espessura, aumentar a quantidade de placa, e mexer na composição das placas de gesso acartonado. Não tenho as informações dos sistemas que eu avaliei quanto à questão econômica, mas ali daria já para fazer um comparativo quanto à densidade, né? Que melhorou e então pega essa loginha que é para fabricar essas placas. Mas essa contexto comparativo eu não tenho. Agora, a tua outra pergunta era o que mudou referente ao que já existe. Eu acho que entra também um pouquinho nessa outra questão. Porque, por exemplo, essas duas placas que eu saí, que eram as standard, né? Eram duas placas com densidade diferente, mas que a priori atendiam o mesmo nível de desempenho, mesmo tempo de resistência ao fogo. Agora, o que realmente muda de uma para outra? Ali dá para começar alguma coisa, não é um estudo que chega a uma conclusão mais aprofundada, mas já é a tomada de decisão. Professora Rosária, só para complementar talvez a sua pergunta, a gente já faz ensaio há 3 anos lá, então já passou em termos de sistemas verticais, a Unicinos e TT Performance, 2 ensaios por semana, então multiplica isso por 3 anos, a gente já tem um histórico bem interessante, tá? Em termos do que hoje existe, do que a gente tem encontrado, tá? Para ser bem objetivo. A gente tem notado que em relação às respostas, às recomendações da IT8 para efeitos de sistemas leves, a IT8 hoje ela tem sido muito otimista, tá? Ou seja, a gente não consegue chegar naqueles resultados que a IT8 tem praticado. Em termos de alvenaria,
com bloco cerâmico, a ET8 ela é muito pessimista. A gente tem conseguido chegar em resultados bem superiores àquele que a ET8 pratica, tá? Acredito, né, agora para os colegas que trabalham no mercado aí, que falta uma discussão nos sistemas leves em termos de execução, tá, de montagem dessas peças. Nós temos notado que sistemas leves, o problema fundamentalmente está na junta. Se você conseguir tratar a junta, você vai melhorar significativamente, claro, dentro de uma margem aceitável, significativamente o desempenho da peça. Tá? Se for trabalhar com placas duplas, transpasse a junta, não deixe a junta ficar de uma placa alinhada com a outra, tá? Você vai obter resultados bem mais interessantes, bem mais satisfatórios. Aumentar a espessura, a quantidade de placas por si só não traz um efeito significativo. O que traz um efeito mais benéfico é você transpassar as juntas e tratar as juntas, porque sistemas leves a gente tem notado que o problema se remete às juntas, tá? Então é essa o link que a gente traz aí da prática com o que a gente nota no dia a dia com as regulamentações, tá? A gente conseguiria dar uma lapidada, melhorar, tá? A gente tem resultados, então quem tiver interesse, a gente tem resultados e pode contribuir aí com revisões dessas novas seleções, se assim também interessante. Ok, então infelizmente... tem mais um ainda. Ei. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique, sou estudante de Engenharia Mecânica da UFPE e vou perguntar ao Guilherme sobre a escolha da tinta. Vocês escolheram porque o fabricante possuía a melhor fatia do mercado ou porque a composição daquela tinta era a mais comum? A gente escolheu tintas esmalte à base água e tintas esmalte à base solvente porque a gente percebeu que tinha uma aplicabilidade muito grande no mercado e a gente não conhecia o comportamento ao fogo dessas tintas. Então são tintas comuns que são utilizadas comumente nas edificações e a gente não tinha esse resultado. Foi mais por ser tintas comuns. A gente não chegou a olhar a composição. Então, só queria fazer aqui um pequeno complemento sobre a questão que foi posta sobre a avaliação da toxicidade da fumaça. Em complemento àquilo que a Rosário disse também e ao Eduardo. Eu acho que este é um problema extremamente importante e, de facto, as regulamentações, não é só no Brasil, mesmo no nível internacional, não têm tido em conta esse facto. Não é porque ele não seja importante, é porque isso poderia agravar muito os preços da construção, nos materiais que são utilizados, e, de certa forma, podia inviabilizar algumas soluções. Agora, o problema existe. E posso-vos dizer que, através de ensaios, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de fazer no laboratório na Universidade de Coimbra, há alguns materiais que, quando aquilo começa a produzir fumaça e gases tóxicos, a coisa é séria. E temos situações de materiais de proteção ao fogo, nomeadamente tintas incandescentes, que produzem gases extremamente tóxicos. Então nós não temos de ter em conta esse facto. Portanto, o problema é sério e deveria ter, portanto, um enquadramento diferente a nível internacional em termos de portanto, caracterização. Agora, a avaliação da toxicidade da fumaça é feita nos materiais que são usados nos veículos, nos aviões, nos barcos, etc. Esses materiais faz-se avaliação a nível internacional da toxicidade da fumaça, porque aí é um espaço pequeno, restrito, as pessoas estão, por assim dizer, não têm possibilidade de evacuar facilmente, de abandonar facilmente o local, e aí é feita a avaliação da toxicidade da fumaça. E depois também só queria fazer aqui uma pequena questão, que é relativamente às pessoas que fizeram, portanto, aos diferentes pesquisadores que fizeram ensaios em paredes. Se considerarem, não sei porque é que não consideraram, no caso são alvenarias de vedação, não consideraram carregamento, portanto, na parede. Mas esse facto, e o facto da restrição, e na realidade, portanto, quando nós temos um pano de parede, ele tem restrição, portanto, pelo resto da estrutura, pode condicionar de forma bastante diferente o desempenho da parede e até a ruptura da parede. Portanto, é preciso ter algum cuidado às vezes quando se faz
tipo de análise em termos de resistência ao fogo destes elementos sobre as condições em que eles forem ensaiados. Se forem com carregamento e com restrição, portanto, o comportamento é ligeiramente diferente. Ok, então, infelizmente a gente tem que terminar. Realmente a sessão promoveu uma conversa muito interessante. Eu vejo que teria várias perguntas aqui para a gente discutir mais, mas a gente observa que há essa demanda do mercado, né? As pessoas chegam na universidade hoje perguntando que tipo de matéria usa, que tipo de material usar, a espessura de paredes, de blocos, né? A espessura de revestimento, que tipo de revestimento, e a gente está precisando realmente divulgar, concordo com o colega aqui, a metodologia de construção é importante. Gostaria de ressaltar a contribuição do professor Varejão, que eu acho que ele pode interagir muito mais nos engenheiros de segurança, com a sua larga experiência, considerando isso que o João Paulo também contou, considerando o professor Rosário. Então, acredito que foi uma sessão bastante produtiva, não é? Agradeço a todos os autores e apresentadores aqui. Só que agora a gente tem que terminar e passar para a próxima sessão. Uma salva de palmas aqui para os... Agradecemos a coordenação do José Jefferson, do Rei Silva e a todos os participantes. Desfaz-se nesse momento a mesa oficial da segunda sessão temática do dia e vamos partir para a terceira sessão temática do dia, que será coordenado pela senhora Deise Duarte, da UFPE, coordenadora também do quarto Silas. E dando seguimento a nossas sessões temáticas, passo a palavra à coordenadora Deise Duarte, da UFPE. Boa tarde. A gente já está um pouquinho atrasado com o tempo. Vamos dar início à próxima sessão, né? Chamando o primeiro trabalho sobre incêndio natural em compartimento de residência na cidade do Recife. Será apresentado pelo Major Cristiano, Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Boa tarde. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Recife os abraça, aqueles que chegam para nos visitar, aos que são da casa, é uma satisfação de estar com os senhores e as senhoras aqui. Foi bastante interessante a última fala, o último debate, onde foi trazida a questão dos gases inflamáveis, os gases da combustão, que permeiam o que vai ser apresentado agora. Na verdade, esse trabalho ele tenta responder algumas perguntas. Então, esse artigo resulta de um estudo experimental de um incêndio em dormitório de edificação tipicamente incendiada na cidade de Recife. O que quer dizer isso? Nós olhamos para 3 anos de incêndio, 3 anos. Incêndios estruturais em uma cidade com 1,9 milhões de habitantes. Olhando para esses 3 anos de incêndio, chegamos a mais de 1.000 eventos. Entre esses 1.000 eventos, nós resolvemos achar a moda estatística, aquilo que acontece com maior frequência. Qual é a estrutura que mais é acometida pelos incêndios, quais são as cargas de incêndios mais próprias, enfim. Examinando esses mais de 1.000 incêndios, chegamos no que nós estamos chamando de edifício modal. Edifício modal é, na verdade, um modelo que representa
uma quantidade de incêndios em um tempo e um lugar. Nosso edifício modal, contrariando as normas, é uma residência unifamiliar. O único tipo de edificação no Brasil que não tem nenhum tipo de sistema preventivo. De todos os incêndios acontecidos, 40% eram em estruturas. Desses 40%, 38% eram em edificações residenciais. Entre esses 38%, 3 quartos, 75%, equivaliam a residências unifamiliares. Então, de antemão, já para nós foi um achado, né? Na verdade, a edificação que é pseudamente a mais segura é aquela que está incendiando-se mais, pelo menos nesse tempo e lugar. Com essa edificação definida, no nosso edifício modal, nós queríamos dar um passo avante e queríamos examinar um desses cômodos em seu início de incêndio. Chama a atenção dos amigos que, se nós formos observar a literatura mundial, América do Norte e Europa Ocidental, vamos verificar que os incêndios, regra geral, começam na sala, né? Começam na sala das residências. O nosso incêndio, nesse tempo e lugar, ele começa nos quartos. Depois, o segundo local de maior quantidade de incêndios é a cozinha, e só depois a sala, mudando completamente a dinâmica do incêndio, mudando completamente a forma como se deve pensar esse incêndio de novo nesse tempo e lugar. Então, utilizando um desses quartos, e aí um esquema muito simplório do mobiliário que estava nessa edificação, e esse mobiliário foi obtido como? Esse mobiliário também foi obtido através da estatística, ok? É o que mais nós tínhamos na moda. Chegamos num pequeno quarto. Nesse quarto, nós tínhamos uma cama beliche, uma cama simples, 2 criados mudos, 2 ventiladores, um pequeno criado mudo, uma televisão e um guarda-roupa. Talvez esse pequeno quarto ele seja o escopo ou o retrato de milhões de pequenos quartos em todo o Brasil, né? E aqui na região não é diferente. Com esse desafio posto, nós fomos montar esse pequeno quarto. E aí nós utilizamos o mobiliário que encontramos em uma loja de móveis usados, porque na verdade nós queremos reproduzir aquilo que está na casa das pessoas. Então todas essas peças elas já estiveram na casa de alguém. Consequentemente, a gente não tem nenhum material específico, extraordinário, não. É o que estava na casa das pessoas. Para fazer a medição disso, nós utilizamos 24 termopares. Tá? Inicialmente usamos uma árvore de termopar, que media a cada 30 centímetros a temperatura exatamente no centro da sala. 30, 60 até 2,40 metros. Tínhamos ainda termopares que estavam nas peças de mobiliário. Em seguida, tínhamos ainda termopares nas paredes. Como pode ser visto na figura, ou eu gostaria que os senhores vissem com maior nitidez, a foto não facilita, mas nós tínhamos paredes chapiscadas, tínhamos paredes em reboco, cimentício, e tínhamos paredes com pasta de gesso. Tá? Esses termopares eles estavam do lado de dentro e do lado de fora da parede, exatamente no espelho da parede. Qual era o que nós queríamos ver com isso? É a temperatura interna e a temperatura externa, consequentemente a condutividade daquela parede a partir daquele tipo de revestimento. E aí começamos a fazer algumas ilações que nos causaram surpresa. A primeira delas foi que todo o mobiliário que foi posto lá dentro foi pesado. E através de conversão simples, de carga incêndio versus peso, nós chegamos em uma carga para um pequeno para um pequeno compartimento de 11,7 metros quadrados de 5.544,88 megajoules. Isso dá 499,56 megajoules por metro quadrado. Isso contraria completamente as normas brasileiras, que vão falar de edifícios residenciais com 300 megajoules por metro quadrado. E aí, repito, aquele pequeno quarto, se os senhores observaram, ele está presente aos milhões em todo o Brasil, suponho. Em Recife, com certeza. E aí nós tivemos as várias fases do incêndio devidamente documentadas, através de filmagem térmica e de filmagem VHS.
bem como as mensurações térmicas das quais nós já falávamos. Assim, eu vou convidá-los para ver um pequeno vídeo. O vídeo está adiantado em 10 vezes, tá? Então tudo que nós vemos é a velocidade 10, ok? E metrifica os 40 minutos do incêndio, ok? Por gentileza. O incêndio inicia-se, pode entrar mesmo. O incêndio inicia-se com a partilha de parafina. Por que partilha de parafina? Porque vimos que a vela, por exemplo, é algo que realmente ainda é muito usado pelas pessoas. A religiosidade no Brasil é muito grande, e aí a gente tem essas velas nos quartos e muitos incêndios iniciam-se assim. E nós tentamos ainda também buscar uma informação próxima a um pouquinho de dificuldade aqui na técnica. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência dos senhores. Nosso amigo vai nos ajudar. Ok. Agora sim, o vídeo em velocidade 10, a gente tem inicialmente um incêndio no leito inferior do beliche, da cama beliche. E aí eu ouvi falar aqui bastante sobre gases da informação, gases tóxicos e revisível, né? Principalmente não só do polipropileno, dos ventiladores, mas da própria celulose, do próprio poliuretano dos colchões. E aí acontece um fenômeno interessante. O segundo leito também entra em inflamação, e aí a gente começa a ter uma grande saturação gasosa. A quantidade de gases advindo do incêndio, ele toma todo o compartimento, promovendo o que nós chamamos de incêndio oculto, ou incêndio que não está com chama aberta. Seria um incêndio que guarnece-se para esperar um pouco mais de oxigênio. Quando a saturação é muito alta, parte desses gases vai sair pela janela. Na hora que esses gases saem pela janela, nós temos um novo ingresso de oxigênio. Quando há esse novo ingresso de oxigênio, mais uma vez a chama viva, mais uma vez o incêndio pleno. E aí esse processo, ele contraria um pouco as curvas que nós estamos acostumados, que tem um crescimento, e esse crescimento mantém-se até o início do arrefecimento. Na verdade, para esse efeito, nós temos o fim da saturação, uma nova exaustão dos gases naturais, uma nova chama viva. Nós vamos ter ondulações nesses picos de temperaturas. E essa ondulação ela acompanha todos os 8 termopares. Então é algo aparentemente linear, modificando só a altura, quanto mais alto, mais quente. Naturalmente pelo efeito da convecção. Mais uma vez, a gente tem um incêndio pleno, e aí sim nós vamos começar a ter a curva de arrefecimento. Tá? E aí esse evento está acontecendo por volta de 15, 16 minutos. E quando nós tínhamos temperaturas que beiravam os 200 graus Celsius, nós abrimos a porta. E por que nós abrimos a porta? Porque na verdade é isso que acontece. As pessoas descobrem o incêndio, né? Descobrem o incêndio e deixam a porta aberta. Regra geral, não a fecham. Seria só isso já seria uma grande medida, manter essa porta fechada. Observem que depois que essa porta permanece aberta, nós temos uma reignição, e essa reignição, a gente vai ter os ventiladores desaparecendo ali sobre os telhados muros, todo o polipropileno dele é consumido, vamos encontrar só algumas partes metálicas depois nos testemunhos. O beliche inteiro é incendiado. E aí a gente utilizou uma peça entumecida. Essa peça aqui, esse criado mudo, é uma peça entumecida. E ela funcionou impressionantemente bem. Essa peça entumecida ficou cercada de fogo por mais de 12 minutos. E não inflamou-se. Na verdade, houve apenas uma pequena perda de massa. Mas essa peça entumecida não deixou que o incêndio propagasse para outro flanco do quarto. Com relação à toxicidade dos gases, e aí eu vi uma preocupação que eu comungo pela quantidade de vítimas que nós temos em incêndios advindo da intoxicação. A gente tentou fazer uma coleta de gases ainda incipiente. Vamos ver se a gente consegue bons resultados, né? Mas a gente está planejando novos experimentos com esse fito também. Observem que ainda em velocidade 10, a peça intumescente
está completamente tomada por fogo em seu redor, mas não inflama-se. Isso é MDF, seria algo inflamável em situação normal bastante raro. Vamos ter aí o fecho do incêndio com o arrefecimento natural, o desabamento da peça, e como nós estamos tendo a decaída da temperatura, a gente pede que uma equipe de combate a incêndio adentre no ambiente. Tá? Essa equipe de combate a incêndio vai fazer o rescaldo e vai fazer um outro exercício que para nós foi bastante interessante, e foi utilizar o jato atomizado nas paredes. Tá? Jato atomizado é um jato de alta pressão, e esse jato de alta pressão rápido e com gotículas o menor possível. Isso aqui, meus senhores, é a curva de temperatura do termopar na parede do lado externo da porta. Vocês observaram como aquilo sobe? Então a gente saiu de menos de 60 graus para mais de 800 graus em menos de 3 minutos, depois que a porta abre. Isso significa que se eu tivesse material combustível na sala adjacente, com certeza teria uma propagação desse incêndio. Apenas tão somente pelo fator porta aberta. A equipe adentra no local, faz algumas intervenções, utiliza o jato atomizado. Eu estou sendo cobrado pelo relógio, eu vou interromper rapidamente a nossa apresentação e vamos chegar às conclusões. Os pulsos foram dados no teto e parede. Então eu chamo a atenção, como falávamos, que 400 ml, apenas 400 ml d'água, quase que instantaneamente, vai tirar a parede que está a 160 graus Celsius para 99. Se utilizarmos 3 jatos atomizados, saímos de 160 para 68,8. Então a técnica do combate a incêndio bem utilizada vai promover um roubo calórico absurdo e, consequentemente, uma contenção dos incêndios com muita eficiência. Com conclusões, a gente pode concluir que a carga de incêndio do dormitório está bem acima do que a norma prevê, pelo menos esse dormitório, que é de 300 MJ, nós tínhamos 499. No experimento a gente teve a curva de combustão viva, gases, saturação, combustão viva, contrariando um pouco as curvas clássicas. As paredes internas, elas tinham temperaturas acima de 700 graus Celsius, mas as lá de fora tinham uma condutividade bem baixa, não passando a 60 graus, mas a gente chama atenção para um detalhe. A parede que estava chapiscada, ela chegou a quase 60 do lado de fora, e aquela que tinha revestimento em gesso, ela não passou dos 50. Isso é significativo, né? A abertura de uma porta em um compartimento, como montado no experimento, promove fenômenos relevantes da dinâmica do incêndio. O resfriamento das paredes em alvenaria por jato atomizado se mostrou bastante eficaz. Por fim, a utilização de um compartimento com dimensões, características estruturais, carga de incêndio e dinâmica semelhantes encontradas em um levantamento estatístico gera resultados relevantes, e esse é apenas o principiar. Esperamos fazer muitos outros. De toda sorte, agradeço imensamente à Universidade Federal de Pernambuco, as pessoas e os professores que nos acompanharam, saíram dos seus laboratórios para ir para o campo. Agradeço imensamente o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na pessoa do Coronel Geraldo Cajati, que passou 5 dias aqui conosco, trabalhando intensamente nesse experimento, e agradeço muitíssimo a todos os meus companheiros do Corpo de Bombeiros de Pernambuco que tornaram esse experimento viável. A todos, a gente agradece imensamente essa prestimosa audiência. Obrigado. Convidamos o Major Cristiano para compor a mesa e chamamos o próximo trabalho, lembrando que a apresentação é em torno de 8 minutos. Chamamos Edna Moura Pinto para apresentar o trabalho de acuidade e representatividade na simulação computacional.
professora do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu vim apresentar o trabalho executado pelo Leonardo Cunha, que não pôde estar presente, então vim aqui representá-lo. A origem desse trabalho se deve a uma constatação no local de trabalho do Leonardo, que é responsável pelos projetos técnicos dos campos da UFESA, que é a Universidade do Semiárido. E como se trata de um trabalho desenvolvido no programa de pós do Departamento de Arquitetura, então o foco, a abordagem é feita através de projeto. Então, implementando uma forma de proteção passiva nos edifícios, né? No caso, o edifício da UFESA tinha a característica de um fosso central em alguma parte desses edifícios. Então, Leonardo, com essa demanda, propôs uma opção de compartimentação para atender essa realidade construtiva, minimizando o uso de equipamentos mecânicos para exaustão da fumaça. Para isso, ele, além da proposta arquitetônica, ele teve que fazer uma simulação. Nós não fizemos em escala real, então foi feito através de um programa de simulação que foi o Fire Dynamic Simulator, na sua versão 6.1.2. E como não foi possível realizar o edifício como um todo, devido ao tempo de processamento e a exigência de equipamentos, né, com a precisão para a demora desse processamento do programa, ele escolheu, então, a utilização de uma das salas, essa sala característica. Que, no caso aqui, nós podemos ver 7 por 10, as dimensões rapidamente, 3 e 11,90 por 3,80 de altura. E no meio, nós podemos ver o local onde seria feita a compartimentação, que hoje está representada aquela divisória. O L é a largura entre as duas divisórias, que foi um parâmetro que foi alterado. Então foram feitos ensaios ampliando essa dimensão e reduzindo entre 50 a 1 metro. A altura da divisória, onde se daria a exaustão da fumaça, ela também tinha altura variável. O valor que foi mantido foi 3 metros, que seria a largura, certo? Então, nos primeiros testes, isso foi feito antes da banca de qualificação dele, os testes preliminares foram feitos de uma forma a minimizar, né, o tempo de processamento. Então, vamos ver se essa hipótese é verdadeira. Então, como a gente pode ver na primeira figura, a geometria foi bastante simplificada, os materiais foram condicionados como inerte, o incêndio foi explosivo e a malha foi uma malha grosseira, para poder facilitar o programa rodar. E essa primeira etapa serviu principalmente para se apropriar dos mecanismos do programa em si. Então, a primeira versão foi usada uma geração de fumaça de 50%, que depois foi refinada com base na consulta normalização. Esse é um resumo, né, do quadro que foi utilizado, né? Para a gente ter uma ideia, no nos testes preliminares o tempo era de 60 minutos, na simulação final, após o refinamento desses dados de entrada, esse tempo pulou para 300 segundos. Né? Bem, nos resultados preliminares, a gente tem aqui, no eixo do X, são variações daqueles parâmetros, com as aberturas das janelas abertas, onde o distanciamento entre os painéis no primeiro ponto é 50, depois ele passa para 100, 50 a 100. Então, cada item, cada pontuação dessa é uma variação daqueles parâmetros de altura e largura. Certo? E depois foi feita a simulação com as janelas fechadas. Então, a gente pode perceber claramente que há uma grande diferença aí no comportamento, né, da fumaça que o programa pode proporcionar. Já o resultado final, com o refinamento dos dados, né, do programa, considerando as mesmas situações com relação ao distanciamento do painel, abertura, altura, janelas abertas e janelas fechadas, a gente pode ver que a diferença no último ponto, por exemplo, 118 e 144, já são muito próximas. Então, o que foi demonstrado a priori no teste preliminar, no programa de simulação, pode parecer ser bastante vantajoso,
tendo um pouco mais de acuidade na entrada de dados, na verificação, né, é possível demonstrar que não seria vantajoso a utilização dessa proposta, né, como compartimentação. Então, como conclusão desse trabalho, ressaltando que isso é parte do trabalho, né, a temática que ele abordou foi a acuidade, ele considera que é preciso ter, sim, um certo senso crítico na hora de dar o uso de simuladores, né, simulação de incêndio usando programas, e que no primeiro momento o modelo se mostrou bastante viável, mas no aperfeiçoamento esses resultados não foram tão relevantes que possibilitassem ainda a continuidade, certo? E que o aperfeiçoamento ele mostrou aí melhorias muito pequenas, né, que não seriam viáveis na execução final de uma proposta dessa compartimentação, que ele chama de seletiva, certo? Então, agradeço a compreensão. Agradecemos imenso a professora Edna e a convidamos para compor a mesa, né? E chamaremos o próximo trabalho apresentado por Roberta, né, sobre simulação computacional de incêndio natural em comportamento. É um estudo experimental. Lembrando sempre, como estamos um pouco atrasados, que o tempo de apresentação é de 8 minutos. Boa tarde, meu nome é Roberta Tabazinski, eu sou mestranda da Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do professor Tiago Anselmo e do professor José Jefferson. Esse tema de simulação computacional de incêndio natural compartimentado, uma validação com um estudo experimental, é uma parte da minha dissertação do mestrado, e a intenção desse trabalho é mostrar uma maneira de se utilizar o software Fire Dynamic Simulator, o FDS, na simulação de incêndios reais. Os objetivos desse trabalho é desenvolver um modelo computacional que seja capaz de representar aleatoriamente o desenvolvimento de temperaturas do incêndio compartimentado, sendo assim, avaliar a eficácia da utilização deste software, do software FDS, para a simulação de incêndios reais, além de avaliar a importância da consideração das propriedades dos materiais não combustíveis na simulação computacional. E com isso pretende-se aprimorar e difundir conhecimento acerca da utilização dessa ferramenta computacional entre os pesquisadores brasileiros, visto que na revisão bibliográfica nós percebemos que há uma carência de trabalhos desenvolvidos nessa área, principalmente quando se fala em validar os modelos desenvolvidos com um estudo experimental. O estudo experimental utilizado para validar o modelo desenvolvido foi um estudo desenvolvido por Teixeira et al., cujo objetivo foi avaliar, fazer um ensaio experimental em um container com dimensões de 2 por 5 metros, com 2,40 de altura, cuja carga de incêndio representou a densidade de carga de incêndio de escritórios, que no caso seriam 500 megajoules por metro quadrado. Essa densidade de carga de incêndio é definida segundo o Europol. E essa carga de incêndio foi materializada neste container através de caibros de madeira com dimensões de 1 metro de comprimento e seção transversal de 5 por 5,5 centímetros. No modelo computacional desenvolvido foram consideradas algumas condições ambientais iniciais, que no caso seriam a temperatura ambiente de 20 graus, a pressão atmosférica ao nível do mar, a umidade relativa do ar de 50%, a velocidade do vento foi considerada como nula. Esses dados todos retirados do estudo experimental realizado por Teixeira et al. E o domínio computacional
da simulação desenvolvida, ele possuía uma malha de 10 centímetros que foi extrapolado para além das dimensões do compartimento, seguindo as orientações do próprio desenvolvedor do software. Além disso, os extremos da malha do modelo foram considerados como abertos para que houvesse uma interação com o meio externo, e o tempo de simulação deste incêndio foi de 120 minutos. Bom, a janela que possuía, assim como no experimento desenvolvido por Teixeira et al., a janela do compartimento foi mantida aberta durante toda a simulação, e a porta, que foi mantida semi-aberta durante o ensaio experimental, foi considerada uma simulação através da inserção de uma abertura um pouco menor que a original, para representar esse efeito da porta estar semi-aberta durante o ensaio experimental. Quanto às propriedades térmicas das paredes, perto do piso, que são as obstruções que não são combustíveis na simulação, foram consideradas duas situações. Uma considerando a situação de que todas as paredes, e esse teto e esse piso eram inertes, seguindo a orientação de alguns trabalhos que foram encontrados na literatura sobre simulação computacional no UFBS. E uma segunda situação foi desenvolvida considerando todas as propriedades informadas por Teixeira et al. Apesar dessas propriedades não terem sido medidas durante o experimento dos autores, foram consideradas as propriedades que seriam normatizadas. A parede causaria um maior tempo de processamento para a simulação. Além disso, a carga de incêndio também foi considerada com 500 MJ/m², materializada por cargas de madeira, só que agora com dimensões de 1 metro de comprimento por 10, com a seção transversal de 10 por 10 centímetros, distribuídos também em 3 pilhas dentro do compartimento. Sendo que as propriedades dessa madeira foram obtidas na literatura e normas técnicas. Por fim, foram posicionados alguns termopares analogamente ao que foi considerado no experimento dos autores, para fazer a medida das temperaturas. Como resultados, nós podemos destacar o comportamento do incêndio, e aqui nas figuras nós podemos ver o que aconteceu no ensaio experimental, que aqui mostra o pleno desenvolvimento do incêndio, e nessa figura nós vemos os resultados de comportamento de incêndio na simulação computacional desenvolvida. Ressalta-se também que esse comportamento observou-se que esse comportamento aconteceu nas duas situações impostas, tanto para a consideração das paredes inertes, quanto para a consideração de todas as propriedades nesses objetos. A grande diferença que nós encontramos foi realmente no desenvolvimento de temperaturas. Observa-se que, quando nós não consideramos as propriedades desses materiais incombustíveis na simulação, o incêndio não atingiu as temperaturas máximas desenvolvidas, mantendo-se num patamar de aproximadamente 400 graus durante toda a simulação computacional. Outro fato interessante é que, após o término do consumo desse material combustível dentro do compartimento, as temperaturas voltam a ser praticamente 20 graus, que é a temperatura inicial da simulação computacional, mostrando que, dessa maneira, sem a consideração das propriedades térmicas desses materiais combustíveis, nós não temos uma representação adequada das temperaturas. Já na segunda figura, nós podemos ver os resultados obtidos através da situação 2, onde foram consideradas essas propriedades térmicas das paredes, teto e piso. Nós podemos observar que no início
da simulação até atingir as temperaturas máximas, a simulação computacional conseguiu representar adequadamente as temperaturas desenvolvidas nesse incêndio real. Já na segunda parte, que é na parte de decaimento do incêndio, notamos algumas diferenças, mas para efeito de cálculo de estrutura e também de determinação de cálculo de evacuação de pessoas num compartimento, essa primeira parte de crescimento até a temperatura máxima seria a parte principal, assim, vamos dizer, do incêndio, para ser considerado. Também, no final, após os 50 minutos, nós reparamos que as temperaturas, após os 45, 50 minutos, reparamos que as temperaturas da simulação computacional foram foram menores que as temperaturas desenvolvidas no experimento. Esse fato provavelmente decorreu do fato de que na nossa simulação computacional, como foi feita uma consideração mais simples do incêndio, nós não consideramos a produção de carvão, que é um produto decorrente da queima de madeira. Então, assim como diferente do que foi exposto pelos autores Teixeira et al. No ensaio experimental, nós não tivemos a produção de carvão que ficou ali exalando, irradiando calor mesmo após a queima total do material combustível. Roberta, você tem 1 minuto para concluir. Ainda sobre o desenvolvimento de temperaturas, nós podemos ver temperaturas desenvolvidas próximas à parede e próximo ao teto. Podemos ver que da parte de crescimento até a temperatura máxima atingida pelo incêndio, Tu vai atender aqui ou lá fora? O comportamento é muito parecido, realmente sendo a grande diferença acontecendo depois do flashover, após a generalização do incêndio. As conclusões que nós podemos tirar desse estudo são: bom, durante o desenvolvimento desse modelo computacional, nós percebemos uma grande carência de estudos relacionados a esse tipo de pesquisa, sobretudo sobre simulações computacionais que envolvessem validação com o estudo experimental de incêndio real. Nós percebemos que o comportamento do incêndio foi semelhante em ambas as situações consideradas, tanto na situação 1 como na situação 2. E na situação 1, sendo que na situação 1 não conseguiu se representar adequadamente o desenvolvimento de temperaturas neste compartimento, e na situação 2, onde foram consideradas todas as propriedades dos materiais incombustíveis, nós observamos que o desenvolvimento de temperaturas registradas foi muito próximo dos resultados apresentados pelo ensaio experimental realizado por Teixeira et al. Por fim, conclui-se que o conhecimento dos materiais envolvidos numa simulação computacional, tanto de natureza combustível quanto incombustível, bem como suas propriedades térmicas, é de suma importância para obter resultados coerentes e confiáveis para esse tipo de simulação. As referências bibliográficas utilizadas. Obrigada pela atenção. Convidamos Roberta para fazer parte da mesa e vamos chamar o próximo trabalho, Rafael Bruto, para apresentar o trabalho sobre análise quantitativa de risco de incêndio em tanques de armazenamento de combustível. Lembrando, Rafael, que você tem 8 minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Costa e eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise quantitativa do risco de incêndio em terminal de armazenamento de combustível no complexo portuário industrial de Suape. Foi um trabalho realizado sob a orientação da professora Lisa. Esse tema foi escolhido, esse objeto de estudo Suape,
porque os tanques de teto flutuante são os tanques mais propensos a acidente, justamente pela forma como eles são operados. Isso é um tema que Felipe Xavier vai discutir mais na frente. Além disso, os centros de explosão elas correspondem a 85% dos acidentes em terminais de armazenamento. Considerando que esses terminais eles contêm grandes inventários de material combustível, esses acidentes são potencialmente catastróficos. Então, é imperioso que a gente conheça o risco e tenha, assim, mais capacidade para gerenciá-lo de maneira efetiva. E para isso é necessário que nós conheçamos o risco a partir de duas dimensões. A dimensão qualitativa, que seria o sentido de conhecer como o acidente se comporta, e a dimensão quantitativa, que aí seria enxergar a frequência com que os acidentes acontecem e as suas consequências. E aí o estudo foi baseado em uma metodologia da CCPS, que nós adaptamos para a nossa realidade, e o primeiro passo foi o levantamento dos eventos iniciais. Isso foi feito através de uma revisão bibliográfica, e a partir dessa revisão bibliográfica foram elaboradas algumas árvores dos eventos que serão ilustrados mais à frente. A partir dessas árvores dos eventos que mostravam de maneira genérica a evolução desses eventos iniciais, a gente foi em busca de coletar na literatura a frequência com que esses eventos ocorriam. Então a gente buscou no projeto Lastfire dessa frequência. E aí, a partir dessas informações que nós obtivemos, nós podemos selecionar dois cenários que consideramos especialmente relevantes nesse sentido, para serem mais elaborados. Que foi o incêndio na superfície do tanque e o incêndio no dique, cenário AID. Para essa situação específica, nós consideramos o diâmetro do tanque de 20 metros, uma altura de 18 metros, e o incêndio no dique com um diâmetro de 50 metros. A partir dessas considerações, nós podemos quantificar as consequências dos incêndios de poça, mais para frente integrar o risco e construir as curvas do risco. Então essas são algumas das árvores dos eventos, como eu falei, de forma genérica. A gente queria apenas compreender como que alguns eventos iniciais eles podiam se traduzir em eventos finais, como por exemplo a explosão do vento vapor, o incêndio do selo, ou o próprio incêndio de poça. E passamos então para a modelagem. A modelagem foi feita através de algumas equações empíricas. Utilizamos para calcular os parâmetros da chama, então taxa de queima foi calculada, a altura da chama, inclinação, energia emitida, a transmissibilidade, que dependia de fatores ambientais, então a temperatura e a umidade. O fator de forma foi utilizado por nós o modelo sólido, que considera a chama como um cilindro. E como nós tratamos com dois cenários, um incêndio de poça no chão e um incêndio de poça na superfície do tanque, são duas formas de tratar esse fator de forma, como a gente pode observar aqui nessas duas figuras. Então, com isso, a gente foi capaz de calcular a intensidade térmica irradiada e traduzir mais para frente na probabilidade de fatalidade. Então, nós obtivemos dois resultados. Nós obtivemos resultados ainda no sentido de vulnerabilidade em relação à intensidade térmica emitida por cada um dos cenários. Então, o dano às pessoas para o cenário A, o incêndio na superfície, ele apresentou um baixo dano. O maior valor foi próximo de 3 kW por metro quadrado. Ele causava apenas efeitos reversíveis, não severos, para uma distância considerável. Mas o incêndio de poça no dique, ele causou efeitos mais severos. Então, uma letalidade para indivíduos posicionados a 56 metros da fonte do incêndio e outros efeitos. Isso em relação às pessoas. Em relação aos tanques nas proximidades,
nós consideramos dois critérios. Casal considera o critério de 8 kW por metro quadrado, e Ribeira Cosane assumiu o critério de 15 kW por metro quadrado. O incêndio na superfície, quando se considerou a intensidade térmica irradiada, liberou energia bem aquele limiares estabelecidos. Então, seria virtualmente impossível escalar o incêndio escalar para um tanque que subiu assim, no contexto de ação. Mas no caso do incêndio de Lick, essa intensidade térmica, ela foi bem maior. Então, ela tá entre o valor de casal e de Cosane. Então é um valor tudo, mas já indica que existe uma possibilidade de escalar. E aí, tratando do risco mais especificamente, o cenário A, que foi o incêndio de superfície, o maior risco calculado, o maior nível de risco calculado é um risco considerado irrisório, 10 vezes 10 na menos 12. Então é um valor quadrático, um valor considerado aceitável até pela HSE. Enquanto o cenário B, o incêndio no líquido, ele apresentou o maior risco, 10 vezes 10 na menos 5. Então, com isso a gente tira algumas conclusões. O primeiro é, os cenários, pelas próprias características deles, não podem ser diretamente comparados. A gente não tem condição de comparar um incêndio numa superfície com 20 metros de diâmetro com um incêndio no líquido com 50 metros de diâmetro. Diretamente. Mas a gente consegue perceber algumas coisas. Para essa situação, esse estudo de caso, o incêndio na superfície não apresentou intensidades térmicas severas, nem riscos significativos. E a intensidade térmica para todos os casos decaiu rapidamente, principalmente devido à transmissibilidade que varia com a distância e aos fatores de forma. Além disso, a intensidade térmica irradiada pelo incêndio no líquido teve potencial de gerar fatalidades, como foi dito anteriormente, e dano severo às pessoas. O risco para as pessoas nas proximidades dos tanques B, C e D, como foi demonstrado aqui, está dentro de um limiar aceitável, mas ao mesmo tempo essa intensidade térmica nos tanques adjacentes pode danificar os equipamentos próximos. Então, ao mesmo tempo que o risco é aceitável para as pessoas, ao mesmo tempo essa intensidade térmica pode danificar os tanques próximos e causar um efeito dominó. Então, é uma coisa que tem que ser bastante observada. Então, a gente observa que é importante avaliar esse cenário com mais cuidado para tomar medidas protetivas a fim de gerenciar o risco de maneira mais efetiva. E aqui a gente tem as referências. E é isso. Obrigado. Para fazer parte da mesa e chamamos Felipe Xavier para apresentar o próximo trabalho, também incêndio em tanques de armazenamento. Felipe vai detalhar com a riqueza de detalhe a causa do incêndio, porque é que o incêndio no tanque acontece. Boa tarde, meu nome é Felipe Xavier, eu sou engenheiro mecânico e eu vou discorrer resumidamente sobre os acidentes em tanques de armazenamento e fazer um estudo dos seus componentes, porque eles foram de extrema relevância para o levantamento da árvore de falhas. Porque eles foram de extrema relevância para o estudo da árvore de falhas. Primeiramente, quanto ao tipo dos tetos, os tanques eles podem ser divididos em tanques de teto flutuante e em tanques de teto fixo. Porém, os tanques de teto flutuante, eles estão mais sujeitos a incêndio. E o motivo se dá por quê? Porque eles são recomendados para armazenar substâncias que são inflamáveis e
e pelo fato de apresentarem emissões fugitivas através do selo de vedação, ao mesmo tempo em que eles diminuem o espaço entre o teto e o próprio nível do líquido, do combustível. E foi elaborado uma sequência cronológica acerca dos acidentes ao longo do tempo. Começando em 2003, pelo acidente nos Estados Unidos, no Texas, onde ocorreu um incêndio durante um abastecimento. Houve um vazamento e tiveram 3 mortos e 4 feridos. Posteriormente, em 2005, tivemos um acidente conhecido como acidente de Bolsefeld, que foi no Reino Unido, que ele é mais conhecido pelo nome da empresa, onde ocorreu, no qual foi através de um transbordamento do combustível, que originou o incêndio. Sendo que nesse evento ocorreram 43 feridos. Já em 2009, tivemos 2 acidentes. O primeiro sendo em Bayamão, Porto Rico, no qual não houveram mortes, foram 3 feridos, mas ele é mais conhecido como de Capé. E nesse caso houve também um transbordamento. Já em Jaripô, no mesmo ano, o que houve uma catástrofe maior, que houveram 11 mortes e 45 feridos, foi durante uma transferência de combustível entre cantos vizinhos. E em 2011, na China, ele se deu através de uma descarga elétrica que entrou em ignição proveniente de vapores do selo flutuante. Já em 2015, que o Coronel ele vai estar explorando melhor, posteriormente, ele ocorreu no Porto de Santos. É o que nós temos como dados que ele vai estar se aprofundando. E ocorreu um efeito dominó nos constantes. Ele se iniciou em um e se propagou para outros demais. O foco central do estudo foi justamente essa árvore de falhas, que pode ser levantado nela todos os modos de falhas possíveis para a ocorrência de incêndio em tanques de armazenamento. Como vocês podem ver, temos tanto tem tanto o tanque de teto flutuante como também o tanque de teto fixo. Sendo que como os tanques de teto flutuante estão mais sujeitos ao incêndio, ele é o que foi explorado. E essa árvore de incêndio, ela foi baseada tanto nos acidentes ao longo da história, desde 1960 até o ano de 2015, assim como através das normas brasileiras, a NBR 17505 e a 7821, que fundamentaram a construção dessa árvore. Que elas fazem um estudo do armazenamento e também de todos os componentes possíveis do tanque. Primeiramente, foi feito um levantamento na questão dos combustíveis possíveis, de como ele pode se dar, pode ser através de um resíduo do produto, que ele pode se dar através de uma limpeza que é mal feita no tanque, ou pode ser através de uma deficiência na drenagem, pode ser também devido a um vazamento, que ele pode ocorrer, pode ser tanto através de trincas, de corrosões, pode ser de falha na vedação, nas juntas de conexões, pode ser proveniente do próprio teto, pode se dar devido a uma estabilidade, a um afundamento, como ele pode ser também através de emissões fugitivas, que nada mais são do que emissões que são inerentes ao processo, já que a vedação é de 5%. Já o segundo componente, que em conjunto com o primeiro, que é o combustível, e com a fonte de ignição, que são os que levam ao incêndio, ele pode se dar tanto pelo ambiente, pela própria atmosfera, como ele pode se dar através de um orifício nas bombas, que no caso elas bombeiam fluido, tanto para o interior como para o exterior do tanque. E no caso esse oxigênio que há dentro, ele seria levado para o interior do tanque, através do bombeamento, o que seria mais um problema, mais um modo de falha, nesse caso. E para encerrar, existem também as fontes de ignição, que elas podem se dar tanto através de um fogo na vegetação próxima, como pode se dar através de um incêndio dentro da própria região, do próprio parque de tanques, como pode se dar através de uma soldagem próxima, que pode estar ocorrendo uma manutenção próxima, como pode também ser através de uma descarga elétrica, como tivemos no caso da China, que é também em contato com os vetores de ignição,
como pode ser através de líquidos aquecidos, que ao longo da história já teve um acidente porque um operador estava tomando café durante o ocorrido, para vocês entenderem o quanto essencial é ter esse estudo da árvore. E além da descarga atmosférica, né, podemos ter também um problema de falha de aterramento, podemos ter equipamentos elétricos mal conservados e até as cargas estáticas, que elas podem se dar, por exemplo, através do atrito entre o próprio ar atmosférico e a parte externa do tanque, como pode ser entre o próprio fluido e a própria parte interior do tanque, que essas cargas estáticas surgem. Para esse grande caso. E uma conclusão, no caso desse tema, seria mostrar que a relevância dessa árvore de falhas, porque mostra tanto uma preocupação com o passado, como uma preocupação com o futuro. Né? O passado, porque se preocupa com os acidentes que já ocorreram, como olhando as normas e os diversos componentes do tanque em si, acho que ainda podem ocorrer. Aí ela foi baseada nisso. Obrigado pela atenção. Convidamos Felipe para fazer parte da mesa e o último trabalho dessa sessão. Pedimos desculpa pelo atraso, né, que está sendo um efeito acumulativo, dominó, a análise termoestrutural, que será apresentado pela doutora Suzana Espinosa. Boa tarde. Boa tarde. Eu falo muito mal português, então vou falar em espanhol, mas vou tratar de falar devagar. Mi trabajo se denomina análisis termoestructural de tanques de almacenamiento de combustible. Aquí están los tres autores. Bueno, el escenario analizado es el incendio en una planta de almacenamiento de combustible. El fuego se origina en uno de los tanques y se extiende hacia los tanques adyacentes, afecta a los tanques vecinos. El objetivo de este trabajo es estimar niveles de radiación y distribución de temperatura sobre las superficies de los tanques vecinos a un tanque bajo fuego. Queremos determinar también cuál es el efecto del nivel de combustible almacenado dentro de los tanques, cómo afecta ese nivel de combustible a la distribución de temperaturas. Finalmente analizamos también las deformaciones debidas al efecto térmico y como objetivo último discutimos la posibilidad de un efecto dominó, la posibilidad de que exista un escalado del incendio a toda la planta. Bueno, el escenario que analizamos lo modelamos de forma muy simple, utilizando dos tanques. Uno que representa al tanque fuente donde se origina la llama y el otro es el tanque objetivo sobre el que incide la radiación de esa llama. Aquí podemos ver en la tabla las dimensiones geométricas que utilizamos. Son tanques idénticos, de igual diámetro y de igual altura, separados una distancia de un diámetro entre sí. Para estimar la radiación emitida por la llama, lo que hacemos es modelar la llama con un modelo sólido bicapa. Ese modelo es el más adecuado para representar el comportamiento de una llama de hidrocarburos. En este trabajo analizamos la llama de gasolina.
la gasolina o los hidrocarburos en general presentan una llama que en la parte inferior es muy clara, con una potencia emisiva o una radiación alta, y en la parte superior tiene una formación de humo u hollín. Esa parte está más oscurecida y emite una radiación inferior. Consideramos también todos los modos de transferencia de calor para estimar la distribución de temperatura sobre los tanques adyacentes. Aquí se ve la radiación de la llama y los modos de transferencia de calor hacia el tanque vecino a la llama. El modelo computacional fue implementado en Abacus, combinado con un modelo de CFD. Utilizamos, cosimulación para estimar los perfiles de la distribución de temperatura. El modelo utiliza un análisis conjugado de transferencia de calor con fluidodinámica computacional, y lo que hacemos es, en primer lugar, mostrar una figura en la que se muestra el transitorio o el no estacionario de la distribución de temperaturas en un tanque que tiene combustible hasta la mitad de su altura. Esto es combustible, la parte superior no tiene combustible, la superficie está asociada a aire interno. Aquí vemos 4 nodos, A, B, C, D, 4 nodos, la distribución de temperaturas para los nodos, A, B y C. Se puede ver que aumenta rápidamente la temperatura en la superficie del tanque, en la parte superior, pero llega al estado estacionario en aproximadamente 1 hora, mientras que en el nodo D, que está en contacto con el combustible líquido interno, la temperatura aumenta más lentamente. Aquí está graficada solamente hasta unos 700 segundos. En el trabajo, no tengo tiempo para explicarlo, pero en el trabajo pueden leer por qué la temperatura la mostramos solo hasta ese tiempo. Aquí vemos cómo se comporta el combustible. Aquí tenemos la distribución de temperatura sobre el combustible, y aquí vemos cómo se produce una uniformidad de la temperatura por mezcla debido a la convección natural en el combustible, porque aquí tiene mayor temperatura. El combustible frío desciende y asciende por aquí y produce una mezcla por convección natural, haciendo que la temperatura del combustible aumente en forma lenta pero en forma continua. El combustible no llega nunca al estado estacionario, excepto que se extinga la llama. Y aquí vemos la distribución de temperaturas ahora sobre la superficie de los tanques adyacentes a la llama, en la zona enfrentada a la llama, para 3 niveles de combustibles: tanque vacío, tanque lleno con combustible hasta la mitad de su altura y tanque lleno hasta el 95% de su altura. Se puede observar fácilmente cómo las máximas temperaturas se dan en la zona de la superficie en contacto con el aire interno. Eso se debe a que el combustible líquido actúa como un refrigerante por su gran capacidad de almacenamiento de energía. Y entonces, observando las figuras, uno puede inferir rápidamente cuál es el nivel de combustible. Las máximas temperaturas están en rojo, son del orden de 400 grados centígrados. Aquí vemos las máximas temperaturas en esa zona y aquí en esta zona. Utilizando las
la distribución de temperaturas, lo que hicimos fue un análisis secuencial posterior que utiliza esa distribución de temperaturas como un campo predeterminado y estima las deformaciones producidas sobre la estructura. Las deformaciones son deformaciones térmicas y por lo tanto aquí se observa para un tanque vacío y para un tanque lleno hasta la mitad de combustible, las máximas deformaciones se dan nuevamente en la zona de máximas temperaturas, es decir, de contacto de la superficie con el aire interno. Aquí lo mismo. En esta parte las deformaciones son inferiores porque el combustible líquido disminuye las temperaturas. Esas deformaciones se pueden ver en una mejor forma en esta vista lateral. Aquí tenemos la vista lateral de los tres tanques, el tanque vacío, lleno hasta la mitad y con combustible hasta el 95%, y se puede ver claramente la deformación en todo el tanque, la deformación máxima en la parte superior en contacto con el aire y lo mismo en esta zona. Como conclusión, bueno, determinamos que las máximas temperaturas estacionarias se logran sobre la superficie seca en contacto con el aire interno, que las temperaturas de la superficie en contacto con el combustible líquido no llegan al estado estacionario y se mantienen siempre por debajo de las temperaturas de la superficie seca. El combustible aumenta la temperatura de forma continua y las máximas deformaciones estructurales se presentan en la zona de máxima temperatura, que es aquella que es la parte superior de los tanques. Para analizar la posibilidad de escalado, lo que hicimos fue tener en cuenta que estas deformaciones pueden producir una separación de la cáscara del tanque, del lateral del tanque y el techo. Eso podría ocasionar una segunda llama, una llama secundaria, debido al ingreso de aire por esa separación. Por otro lado, como estamos trabajando con gasolina, la gasolina es una mezcla de combustibles, a medida que la gasolina se calienta, se va produciendo una destilación fraccionada del combustible. Es decir, va aumentando la cantidad de vapores inflamables en la parte superior del tanque y eso podría dar lugar a una explosión. Para finalizar, bueno, por lo que vimos del no estacionario de temperaturas, esta posibilidad de escalado se reduce si el tanque o la llama del tanque incendiado se extingue en un tiempo cercano a 1 hora, inferior a 1 hora. Muchas gracias. Convidamos a doutora Suzana Espíndola para compor a mesa. Né? Agora abriremos para perguntas, né? Seremos breves, porque já estamos um pouco atrasados. Alguma pergunta? E próximo. Tem fila aqui, ó, 3. Quem que vai começar? Posso? Queria fazer uma pergunta ao Cristiano Major. Na verdade, a primeira nós assistimos lá na sessão anterior uma apresentação do capitão Marcelo Silva. O experimento é o mesmo, né? Vocês dois, é isso? Só para confirmar, porque eu acho que a informação de um complementa o outro. Eu tinha dúvidas em relação ao experimento do capitão Marcelo, mas eu acabei tirando dúvida pelo procedimento que você mostrou do ensaio do simulado, né? Uma curiosidade que eu tive nesse trabalho que vocês desenvolveram, eu entendi que não houve uma informação generalizada, ou você entende que houve uma informação generalizada. E qual seria a sua conclusão a respeito dessa questão, né? Porque eu esperava que o incêndio ocorrido naquele beliche se propagasse por radiação
principalmente, e utilizasse a cama do lado. Parece que não ocorreu todo o trato certo. Então, por entender um pouquinho esse fenômeno da parede, o calor ser transmitido talvez mais por condução para fora do que parece que para uma diminuição do material da própria cama que estava muito perto, né? Então, só para entender um pouquinho o que você acha dessa situação, né? E outra observação, na verdade, que tem, você colocou no comecinho, eu também trabalhei muito tempo com estatística de incêndio, infelizmente é uma coisa que não anda muito no Brasil, né? Mas eu acho que a gente precisa ainda continuar insistindo com isso. Os incêndios residenciais, como você viu na estatística que você levantou, são os mais frequentes em qualquer lugar do mundo, né? Normalmente, em qualquer país que você vai encontrar estatísticas, eles ultrapassam 50% em qualquer lugar do mundo, independente do país envolvido, país envolvido, por uma série de razões, até de quantidade de residências que nós temos e a atividade que a gente desenvolve dentro das unidades habitacionais, né? A diferença fica só em se isso se propaga ou não em função das características construtivas. Morre muito mais gente, por exemplo, nos Estados Unidos, em incêndios residenciais, pelas características construtivas dos edifícios lá do que aqui, por exemplo, né? Isso, por enquanto, é uma sorte que nós temos. E em relação a exigências de segurança contra incêndio para habitação, amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas a gente quase não pede nada para habitação no Brasil, principalmente as unifamiliares, os sobrados, estão todos descobertos, né? Então, essa é uma questão também importante, só para lembrar e observar. Pronto. Agradeço imensamente a atenção e as perguntas da professora Rosário. A professora Rosário, de vez em quando, eu mando um e-mail para ela, a gente mesmo me responde, enfim, é uma autora citada por todo mundo que gosta da área de segurança contra incêndio, então fico muito lisonjeado, espero ter seu interesse. Especificamente com relação a esse experimento, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira, a grande quantidade de produção de gás advindo principalmente dos colchões. Acho que o poliuretano produziu uma quantidade de gás muito grande. E essa grande produção de gases, ela provavelmente fez com que houvesse aquele movimento cíclico de aumento de temperatura, saturação dos gases, exaustão do oxigênio, combustão incompleta, gases vão embora, oxigênio entra, enfim, aquela curva que sobe e desce. Ajuntado isso, a questão da peça de mobiliário que estava entumecida, que nós vimos na cena, vários minutos queimando sem propagar-se. Acho que são esses os dois fatores que não levaram à generalização do incêndio. Isso naturalmente precisa ser aprofundado, mas em primeira monta seria essa a minha resposta. Com relação a que você traz das edificações residenciais, o que me preocupa, professora, é que nós, nessa estatística, observamos que nesse triênio a maior quantidade de pessoas que morreram nessa cidade, 1,9 milhões de pessoas, eram em residência. Então, quer dizer, não é só o mais frequente, mas é aquele que mais mata. É natural que seja o mais frequente, é uma questão de quantidade, né? A quantidade absoluta de edificações residenciais é muito maior do que qualquer outra, então, consequentemente, ela vai ter. Mas ela ser a que mais mata, isso merece um olhar um pouquinho mais cuidadoso. E vou chamar mais a atenção. A que mais matava era residencial unifamiliar, né? Nós tínhamos uma quantidade razoável de incêndios em apartamentos, mas nós não tínhamos uma letalidade tão alta quanto residenciais unifamiliares. Será que aquela pouca exigência que a gente faz ao multifamiliar, ele tem feito diferença? Bom, é coisas para nós pensarmos, né? Outra coisa que eu achei muito interessante foi a questão da propagação, né? Você imagina em 3 minutos, aquilo que era 45 graus, 50 graus, vamos lá, chegar a 800, né? Se tivesse qualquer material combustível naquela sala contígua, a gente teria uma propagação. Então, é algo para a gente pensar, né? Se a gente está tratando a questão da residência com a seriedade que ela merece, né? Não sei se eu respondi tudo. Obrigado. Só aproveitar, eu queria só corrigir uma injustiça. Eu queria agradecer também a todos os colegas da pós-graduação que trabalharam conosco no experimento e no meu agradecimento eu esqueci. Obrigado. Uma outra pergunta? Professor Valdir? Coronel, Cristiano? Major. Major?
Um colega seu promoveu hoje, se ele tiver aí, está rindo. A área de incêndio, né, especialmente no Brasil, que é uma área nova, ela ainda é meio confusa em algumas coisas. Então, como em outras áreas, eu prezo para o uso perfeito da tecnologia, definição, símbolo, né, não confundir mais. Você usou aqui duas coisas que eu gostaria de saber se foi proposital ou não. O primeiro, o título do seu trabalho é Incêndio Natural Compartimentado, né? E depois você mostra um quarto com uma porta que não é corta-fogo, como geralmente não é, e em um certo instante ela ficou aberta. Isso não é compartimento, né? A questão básica que o senhor traz é que não há um compartimento fechado, né? Nós temos um compartimento com janela aberta, e esse compartimento com janela aberta também estava baseado nessa moda estatística, né? A questão da porta, ela é aberta aos 18 minutos, quando você já tem a curva de arrefecimento, tentando lembrar uma prática também das pessoas. Elas não descobrem o incêndio no primeiro momento. Em regra geral, elas vão descobrir isso tardiamente. E aí, uma vez aberta essa porta, dificilmente é fechada. Então, o que nós queríamos simular, em vários momentos, a utilização da parafina, a janela aberta, a porta que abre, é um comportamento típico visto na moda estatística. Bom, a janela ficar aberta ou não, né, isso não elimina o título de compartimento para um quarto, porque aquelas chamas que saem pela janela, aquilo é considerado compartimento também, a menos que tenha uma fachada à frente do edifício e transfira fogo, né, por radiação. Professor, na verdade, se o senhor observar, aí o senhor vai passar na cidade, vai verificar que geralmente as janelas são gradeadas. É grade. E, em regra geral, as janelas estão abertas. Nós estamos aqui muito mais próximos aos trópicos. Então, a questão da ventilação ela é algo muito pertinente. Dificilmente você vai encontrar uma edificação com a janela completamente fechada. Eu não estou me referindo à janela, estou me referindo à porta. Porque o compartimento é permitido aberturas para o exterior, não é permitido aberturas para o interior, porque pode haver uma propagação e, portanto, o compartimento aumenta em dimensões. Sim. É um exercício de falha, na verdade, nas barreiras, né? Então, a gente, na verdade, tratou a questão da porta sendo aberta para o interior, porque a gente estava tratando de um dormitório. E, consequentemente, esse dormitório, por ser o epicentro da maioria dos incêndios, a gente queria entender um pouquinho como é que ele se espalhava na residência. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando em definição do compartimento. A outra coisa, que também foi, ou é uma coisa polêmica, você disse que norma brasileira normatiza a carga de incêndio em residências, apartamentos. Você falou isso? Sim. Algumas normas para a segurança contra incêndio no Brasil vão falar sobre a questão da carga de incêndio através das suas tabelas. Carga de incêndio. Você citou como referência a instrução técnica de Goiás. Sim. Que se inspirou na instrução técnica de São Paulo. Provavelmente. Que se inspirou na norma brasileira NBR 14432, que por sua vez se inspirou na norma austríaca e no MEP. Muito provavelmente. Depois, o centro de tudo isso, então, é a norma 14432, que em nenhum instante fala em 300 megajoules por metro quadrado como valor fixo para residências. Ela cita não só 300, mas uns 300 números ali associados ao hotel, edifício industrial, etc., como referência para se fazer uma análise do item anterior dessa própria norma. Tem uma notinha minúscula abaixo de todas aquelas tabelas que não indica, né, que a carga de incêndio é aquela só para fazer uma conta. Esse número tem que entrar numa conta anterior. Os corpos de bombeiros, quando viram essa tabela, puxaram para a instrução técnica, só que esqueceram daquela notinha. Então, por favor, não culpe a norma brasileira. Eu vou fazer diferente, professor. Eu vou culpar as legislações que estão aplicadas no Estado do Brasil. Essas estão realmente legais. Obrigado. Uma outra pergunta. Vamos abrir só mais para uma. Posso? Posso? Por favor, professor, por favor. Bom, só uma observação inicialmente. Até
a gente estava comentando no almoço a questão da carga de incêndio, só para voltar um pouquinho nisso, e realmente, né, o Valdir tem razão, aquilo é para usar um método tempo equivalente para chegar num determinado valor. Mas a impressão que eu tenho é que quando fala no T300, é porque está considerando o apartamento todo, a residência toda, como um único compartimento. E aí a média, realmente a média se reduziria. Agora eu concordo que tem que haver uma preocupação muito grande com essa questão, acho que precisa de análises mais recentes, porque de fato os problemas maiores surgem, e isso acontece normalmente nos dormitórios e nas salas, onde certamente a carga de incêndio é maior. A queda se faz, né, pela cozinha, lavanderia, que são áreas onde de fato tem menos material combustível. Então, mas precisa de uma análise mais rigorosa dessa questão e mais atualizada. Mas a pergunta que eu realmente queria fazer é para a Roberta, né, com relação à questão da simulação do incêndio. Veja, o que me causou uma certa estranheza, e certamente porque talvez tenha faltado uma explicação maior, é que, considerando o material combustível, as temperaturas foram maiores. A primeira impressão que tem é o seguinte: se você coloca material incombustível, você coloca um conjunto de materiais incombustíveis, eles vão absorver um pouco mais de calor e a temperatura tenderia a ser menor. Então, eu fiquei sem saber se esse material incombustível era um material distribuído ali no compartimento ou se era um material de velação. Eu queria uma explicação melhor a respeito dessa questão especificamente. Boa noite, professor. Então, esse material, as propriedades dos materiais incombustíveis, esses materiais incombustíveis seriam os presentes nas paredes, no teto e no piso desse compartimento. E a consideração dessas duas situações, como ela inerte e como as propriedades indicadas pelos autores do ensaio experimental, foram justamente porque alguns trabalhos que eu encontrei na literatura, eles dizem que não há necessidade da inserção dessas propriedades desses materiais incombustíveis na simulação computacional, alegando que a consideração dessas propriedades geraria um custo computacional maior e que não fariam diferença na simulação computacional. Então, quando você não considera, como é que você simula a relação? Esses materiais, existe a obstrução lá. Como foi mostrado no desenho, existe um compartimento, mas as propriedades relacionadas às paredes não são consideradas na simulação. Essas paredes elas são consideradas inertes pelo software. Ele não vai absorver nem irradiar calor. Ok, entendi. Obrigado. Não considera o sólido ou não considera as propriedades térmicas e físicas da parede? Não considera as propriedades térmicas da parede. O sólido existe. Ele existe ali, ele está fazendo uma barreira da propagação do incêndio, ele não absorve nem irradia. Por isso que aumenta a temperatura no restante do Exatamente. Foi justamente essa discussão que eu quis trazer para o evento. Está claro isso no artigo? Vamos encerrar com essa última pergunta do Coronel Cajaviro. Só para complementar, na verdade, quando ele fala que é inerte, né, ele considera que aquela obstrução está a temperatura ambiente. Então não há troca de calor com o meio. Né? Então o FDS tem essa propriedade de material inerte, e isso é considerado como se fosse um material que não há troca de calor com o meio. Ele permanece sempre a temperatura ambiente. Ou seja, as propriedades dele de bloquear, de não permitir os gases passarem, etc., permanecem. Mas não há troca de calor com o meio. Só essa definição. Não havendo troca de calor e a parede, a temperatura dele, ele não resfriaria o ambiente? Não esfria o ambiente, exatamente. Ele é completamente. Por isso que o
termo dele não é nem combustível, é inerte. Não, ele é inerte, exatamente. O termo dele geral é inerte. Vamos pedir o Coronel Cajadi, o professor Valdir e a Roberta para continuar essa discussão, né, no nosso coquetel, né, só para concluir, ao contrário dos incêndios residenciais, que há uma estatística de morte muito grande, os incêndios sem tanques, né, a gente observa que houve uma diminuição dos acidentes tecnológicos que são por nós causados e um aumento dos acidentes naturais, das catástrofes naturais. Mas, em contrapartida, os acidentes tecnológicos, né, que resultaram em efeito dominó, têm aumentado nesses últimos 13 anos. Né? São os dados mais recentes que nós temos até 2003. E uma coisa que me chama a atenção, né, a doutora Suzana, é também que qual é o principal equipamento envolvido nesses acidentes de efeito dominó? São justamente os tanques atmosféricos e, sobretudo, os tanques atmosféricos de teto flutuante. Apesar desses acidentes não ter um grande número de vítimas, mas ele tem um impacto nos fatores macroeconômicos, inclusive comprometendo o abastecimento. Apesar, ao contrário dos incêndios residenciais, o número de vítimas é pequeno, mas o dano ao mercado, à imagem da empresa são imensos, né? Então, vamos concluir a sessão, né? A discussão pode continuar após. Agradecemos a coordenadora Deise Duarte por mediar a terceira sessão temática e última do dia também. Os próximos 10 minutos servirão para os participantes colocarem seus fones para a tradução simultânea de nossa próxima palestra. Dirijam-se, por gentileza, à entrada desse salão, na área externa, e pedimos a presença e paciência de todos, pois logo após a palestra teremos um delicioso coquetel oferecido pela FM Global e pelo Instituto Sprinkler Brasil. Nesse momento, desfaz-se a mesa oficial. Até daqui.